Olá, bem-vindos a mais um. E aí, professor? Oi, Martin. Como vai, Walter? Sabe, Martin, quanto mais perto chegamos do fim, mais feliz eu fico. Bem, eu compartilho do seu entusiasmo. Vamos começar com uma oração. Querido Pai, obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de fazermos um programa como esse. Precisamos da sua iluminação e que nos ajude a discernir aquilo que o Senhor quer que compreendamos e também ajuda-nos a espalhar a palavra para as pessoas. Então, nos proteja com seus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Martin, mais uma vez queremos começar dizendo que não somos politizados aqui. Nós somos observadores. Isso mesmo. Estamos tentando encaixar eventos mundiais e as tendências dentro da visão profética. E nós sabemos que o mundo será forçado a adorar a besta e a sua imagem. E uma vez que isso é uma questão de adoração, é necessário que haja uma mudança do mundo secular para o mundo religioso. Sendo assim, é necessário que haja uma transição ideológica. E como já mostramos várias vezes aqui, essas tendências na humanidade, por exemplo, ir da era da razão para uma era da espiritualidade, isso porque a era da razão não foi capaz de satisfazer as necessidades da alma. Então, essa imagem aí atrás, ela é muito esclarecedora. Nós vemos uma transição daquele lema que diz faça tudo o que quiser o seu coração, para uma ideologia mais baseada na lei e na Bíblia. É o que estamos vendo aí, né? E este homem que está aí no centro, olhando, está vendo essa divisão e a transição. E perceba que ele tem uma manga branca e a outra rosa. Bem, eu acho que as pessoas podem chegar às suas próprias conclusões do significado disso, né? É uma dicotomia. Sim, é verdade. Essa movimentação no sentido da bandeira americana certamente será mais legisladora e misturada, mas não no sentido bíblico. Sim. Então, vamos dar uma olhada para ver se a gente entende melhor o que queremos dizer. Será bastante interessante. Vamos começar com a tempestade solar. Isso aqui é da News 24. Tempestade solar causa uma aurora muito rara na África do Sul e pode ter causado uma falha na internet. A extrema tempestade solar desse fim de semana causou uma rara aurora na África do Sul pela primeira vez desde 1989. E também pode ter sido a razão de um problema na internet que atingiu a África do Sul e vários países da África Oriental neste domingo. A gente não teve dificuldades para fazer o upload do último programa? Sim, foi um pesadelo. As pessoas viram que a gente atrasou na postagem. Simplesmente não dava certo. Nossa internet, celulares, nada funcionava. Nós lutamos por horas e horas e horas para fazer o upload. As pessoas deveriam estar pensando o que aconteceu com eles, mas a gente não tinha controle da situação. Sim, no fim, foi culpa do sol. Foi culpa do Sol. Não é interessante que o Fórum Econômico Mundial já há bastante tempo tem falado que eventos como esse poderiam acontecer de forma não natural? Eles chamam isso de ataque cibernético. Poderia ser uma atividade militar, ou poderia ser uma nação inimiga tentando derrubar a internet. Mas, Martin, nós não vamos escolher lados aqui. Mas é possível que esses eventos não tenham sido fenômenos naturais, mas talvez testes. Bem, ora, já nos acostumamos a sermos chamados de conspiradores. Então, seja um, Martin. Vamos teorizar, por que não?
Mas é interessante que sempre. Bem, a gente vai ver aí nesses artigos. Um diz que é uma coisa, o outro diz que é outra. Um diz que é natural, o outro diz que não é natural. Então, bom, nós sabemos que Satanás estuda os laboratórios da natureza. Então, talvez seja ação dos seus agentes. Vamos dar uma olhada. Temos aí um artigo da My Broadband. Alerta sobre tempestade solar que poderia causar blackouts, apagões. Uma severa tempestade solar desse fim de semana ameaçou causar grandes apagões. E é claro que a NASA tem fotos interessantes que eles fazem para que as pessoas possam analisar. Eles já colocaram várias fotos interessantes no passado que não passaram de Photoshop, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Eles têm belíssimas fotos dos seus telescópios. Esta é a primeira vez desde janeiro de 2025 que a Agência Espacial Americana de Previsão de Clima emitiu um alerta de tempestade geomagnética de nível G4, a segunda mais alta em uma escala de 5, quando múltiplas ondas de energia solar atingiram o planeta. Na última vez que a Terra foi atingida por uma tempestade G5, a pior da escala, foi em outubro de 2003, causando falta de energia na Suécia e danificando transformadores na África do Sul. A Suécia e a África do Sul são bem longes, não é? Sim, um fica no norte e outro no sul. Mas eu não acho que a África do Sul se recuperou da última, porque, como já falamos várias vezes aqui, nós temos rodízio de energia até hoje nesse país. Sim, o nosso sistema de energia aqui é muito ruim. Mas o lado bom é que, como a eleição está chegando, curiosamente os apagões pararam. Já faz algum tempo. É incrível como antes da eleição as coisas começam a dar certo, não é? A Telcom disse que as comunicações foram restauradas logo após uma grande falta de internet. Bem, eles com certeza interromperam o nosso último upload. A Telcom está investigando a causa de uma grande falta de interrupção no serviço que afetou a internet de empresas e serviços de telefone na segunda. Martin, o que aconteceu às empresas de telefone, como a Vodacom, a NTM, a Telcom e outras? Houve uma grande falta de serviço de internet por parte de cada provedor, devido à quebra de 4 cabos na costa ocidental, ao mesmo tempo, o que poderia ter sido causado por uma atividade sísmica. É interessante como que essa tempestade solar produziu até mesmo atividades sísmicas. Dizem que o HARP pode produzir atividades sísmicas. E um monte de outras coisas também, como auroras estranhas. Esses teóricos da conspiração são terríveis, porque eles nunca acreditam na versão oficial que a imprensa divulga para o mundo. Eles estão sempre especulando sobre a intervenção humana nas coisas. Felizmente, nós não nos enquadramos nesse grupo, né? Martin, a verdade é que eu não acredito em mais nada nesse mundo. Eu também não acredito em mais ninguém, só na Bíblia. Você só crê na Bíblia? Sim. Pois é, o resto é tudo baseado em mentiras e engano. Bem, veja, mesmo que eles tentem provar, é como teorias científicas que são vistas como fatos nos dias de hoje. Como a teoria da evolução. Sabe, eu não consigo acreditar que eu fui um evolucionista. Esse não é o tema de hoje, mas acho incrível que um dia eu consegui acreditar nisso. Mas sabe qual é o problema? Eu vi um vídeo, e eu até coloquei o link na descrição do vídeo, quando eu estava procurando por essas coisas que tentam explicar o que foi essa tempestade solar e etc. E é como a teoria da evolução. Existem tantos jargões científicos e coisas complexas que eles dizem que você acha, nossa, deve ser verdade, né? Sim, deve ser verdade. Veja, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Isso é fato. Agora, o tempo de angústia significa que haverá falta de serviços e desarmonia entre as pessoas e desconforto em todos os níveis. E Satanás conhece a agenda. Ele
gosta de assustar as pessoas para irem em uma direção específica. Isso pode exigir uma mudança de direção da ideologia. Lembre-se que a Revolução Francesa foi iniciada pelos jesuítas. Voltaire era um jesuíta. Ela foi iniciada pelos jesuítas. Mas por quê? Porque o catolicismo tinha perdido o seu poder. Eles queriam de volta. Então trouxeram a Era da Razão, que terminou em uma grande confusão. Hoje, portanto, o discurso é que temos que voltar para a boa Idade Média, na qual a igreja controlava tudo. É isso que eles querem. Exatamente, é muito claro, muito mesmo. Vivemos num interlúdio. E eles têm tempo. Eles não se importam. Não interessa se levou um século ou dois. Esse artigo é da Unilad. Cientistas estão criando uma aurora artificial no céu para conduzir experimentos. Martin, agora são eles admitindo que podem fazer isso. Qual seria a causa agora? Um fenômeno natural ou um fenômeno experimental? O que acha? Sabe, para as pessoas que gostam de chamar a gente de teóricos da conspiração, eu peço que olhem para isso aí. Eles admitem que fazem essas coisas. Pois é. Com o grande avanço da ciência nos anos recentes, especialistas foram capazes de descobrir coisas maravilhosas. É interessante que aquele cientista, o Tesla, já conseguia fazer isso mesmo na época dele. Então, não é uma ciência moderna, mas é uma ciência escondida. Sim, sim. Uma dessas coisas maravilhosas é ser capaz de criar uma aurora artificial no céu para conduzir experimentos. Aí depois só tem que culpar o Sol, né? Pois é, olha só. O transmissor de ondas de alta frequências de rádio, conhecido como Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, instalado no Alasca, criará o fenômeno no céu por 4 dias a partir do sábado, 11 de novembro, para conduzir experimentos na ionosfera. Sim, e veja, isso não foi agora. Isso já tem um tempo. Isso já tem um tempo, e só mostra que eles são perfeitamente capazes de fazê-lo. Então, você não sabe mais se um evento foi natural ou um evento artificial. Olha, eu vou repetir o que você disse mais cedo. Talvez foi um teste para alguma coisa. E aí, para eles é fácil apenas pôr a culpa em outra coisa, como o Sol. Claro, a culpa nunca é de alguém. Mas vamos falar sobre esse programa de pesquisas chamado HARP. Bom, isso é muito interessante, porque as datas nas quais ocorreram essas auroras estranhas foram justamente datas em que os programas de pesquisa do HARP estavam em andamento. Ok, então eles reconhecem que o HARP estava funcionando. Mas ao mesmo tempo dizem que foi uma tempestade solar, Sim, e outros dizem que foram danos causados nos cabos. por atividades sísmicas. Então, a tempestade solar produziu atividades sísmicas, ou o HARP produziu essa atividade sísmica. Bom, vamos deixar que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Mas do que trata essa pesquisa do HARP? Temos aqui um artigo da Universidade do Alasca, Fairbanks. Cientistas do HARP utilizam transmissores de rádio de alta frequência para aquecer pequenas regiões na ionosfera e assim observar os efeitos. Para a pesquisa tradicional espacial, que utilizam observatórios e experimentos na Terra, pode ser extremamente demorado, talvez durar dias, semanas e anos, para que se consiga as condições naturais para esses experimentos. Os satélites podem acumular bancos de dados muito maiores, mas é difícil coordenar o satélite com o desejado fenômeno. Martin, não é interessante que sempre que há uma grande atividade sísmica, ou um grande terremoto, ou tsunami, que ao mesmo tempo surjam essas auroras no céu? A correlação não é necessariamente a causa. Sim, você está absolutamente correto. E o interessante é que as pessoas percebem essas coisas. Se você direcionar essas ondas de rádio de alta frequência na ionosfera, elas são refletidas e podem ser direcionadas para atingir o solo e, assim, causar terremotos. Isso é conhecimento básico. Aquele inventor Tesla fez isso. Ele causou terremotos. Mas é claro que eles nunca usariam essa tecnologia para coisas negativas. Isso é conspiração. Uma instalação como a HARP
É possível fazer um experimento para criar estruturas de plasma e irregularidades. Também utilizar a ionosfera como uma antena para excitar ondas de baixa frequência, criar brilhos luminosos parecidos com a aurora e uma variedade de outros experimentos, como terremotos, tsunamis, etc. Muito bem. De experimentos com o HARP e fenômenos naturais, vamos agora na direção para onde essas coisas que colocam medo nas pessoas querem levá-las. Estamos falando de uma transição ideológica, não é? A questão é que tudo isso são ferramentas utilizadas para eventualmente conseguir o que eles querem. E essa transição ideológica tem que acontecer porque, como você já disse, a sociedade tem que se voltar para a religião. Sim, tem que ser assim. É o que a profecia diz. Aqui temos uma revista muito interessante. É a Revista dos Jesuítas. Como você bem sabe, eu não gosto nem um pouco dos jesuítas. Acho que a maioria das pessoas já percebeu isso. O Papa Francisco aceita o convite para o encontro do G7 em 2024. Ele será o primeiro Papa a participar. Agora, por que a gente está colocando isso daí? É para mostrar que não importa a sua ideologia, se você, por exemplo, é a favor de ter a bandeira LGBT ali no meio da cerimônia católica, ou se você está falando sobre o encontro do G7, sempre parece que o papado não pode ser deixado de fora. Não, o Papa nunca fica de fora, seja qual for o tema. Ele está sempre participando. Então, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o Papa está lá. E esse é o detalhe que as pessoas não percebem. Em um anúncio surpresa, em 26 de abril, a primeira-ministra italiana, e é interessante que essa senhora que deu o pontapé nessa mudança da esquerda para a direita, da volta para a família, para a religião e todas essas coisas. Bom, ela disse que o Papa aceitou o convite dela para participar do encontro do G7 na Itália, ali na região da Apulia, em 13 de junho a 15 de junho. Isso traz prestígio à nossa nação e para todo o grupo dos 7. Bem, então parece que o mundo está se maravilhando após a besta. Será que ela consultou os outros 6? Eu não acho que era necessário. Acho que todos concordam. Todos provavelmente gostaram? A presença do Papa trará prestígio para todos eles. Além do Papa Francisco, o presidente da Argentina, Javier Milei, que, aliás, também gosta de mudar de lados, não é? Será um dos convidados que não são membros do G7. Não é fascinante que eles convidem um convidado que também está tomando a direção do ultraconservadorismo? As pessoas têm que enxergar isso. Temos que ser observadores. Porque muitas pessoas seguirão alegremente a Maloney e o Milei. Isso porque as pessoas estão fartas do globalismo, da esquerda, os inimigos da humanidade. Mas elas têm que abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo e para onde essas pessoas estão conduzindo tudo. Eles também não são a favor do Trump? É claro. Papa Francisco encontrou-se com ele no Vaticano em 12 de fevereiro. Foi aí que o Milei virou a casaca e começou a falar bem do Papa, e o abraçou e tudo mais. Ele participará da sessão do G7, que discutirá a questão da inteligência artificial. Ela descreveu que a inteligência artificial é um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta hoje. Quando eles lançaram algo como a inteligência artificial no mundo, veja, já é uma estratégia conhecida pelo nosso mundo hoje, que se você tem uma tecnologia, primeiramente você tem que dominá-la para depois finalmente lançá-la para o mundo. Portanto, a inteligência artificial tem sido usada pelos militares há muito tempo já. E agora eles estão simplesmente fingindo que esse negócio surgiu do nada. Sim. E agora eles querem criar regras para utilizá-la ao mesmo tempo em que não sabemos o que está acontecendo
atrás das cortinas e quanto controle eles têm sobre isso. Outro dia mesmo eu vi no noticiário que os novos caças de combate que eles estão produzindo são realmente assustadores, porque são controlados pela inteligência artificial. Então, eles já têm essa tecnologia aí, ela já está estabelecida. E agora eles estão dizendo, vamos ver o quão perigosa ela pode ser. É como introduzir a bomba atômica, não é? Sim. Se você quer criar uma transição ideológica, por qual geração você deveria começar? Os velhotes ou com os jovens cheios de energia? Weir Bowen não fez o mesmo? Sim, ele disse, vamos ouvir os jovens e descartar os velhos. E os sistemas ideológicos do mundo, como o comunismo, nazismo, ou seja lá o que for, foram vendidos para os jovens. Eles tinham as brigadas da juventude. O Hitler tinha essas brigadas, eram a força motriz dele. Isso porque eram facilmente manipuláveis. Aham, é verdade. Vamos dar uma olhada em como eles podem utilizar essas coisas, como fizeram no passado e como provavelmente farão hoje. Inspirado por ditadores da União Soviética, Vladimir Lenin, Joseph Stalin e o comunista da China, Mao Tse-tung, se inspiraram na Revolução Russa. Para lutar contra as forças anticomunistas, Lenin organizou um braço armado de seu partido comunista conhecido como o Exército Vermelho. Seguindo este exemplo, Mao chamou seu exército de a Guarda Vermelha. No entanto, os soldados de Mao não vieram do exército. Sua Guarda Vermelha era composta de estudantes de universidade e ensino médio. Ele utilizava jovens para sua revolução cultural, para derrubarem estátuas, queimarem antigos prédios e demonizarem todas as religiões, para perseguirem todas as vozes dissidentes e tornar cada chinês um contra o outro. Olhe a revolução cultural de Mao e veja toda a semelhança com o que há hoje. Ontem eu perguntei à inteligência artificial se há alguma semelhança entre a cultura woke e a revolução cultural de Mao Tse-tung. E se houvesse, que me desse uma lista das semelhanças. A inteligência respondeu, o quão longa você quer essa lista? Hoje se ouve muito falar sobre a extrema esquerda e a extrema direita, extremistas e moderados. O conceito do espectro político, se é que tem algum significado, é uma escala de medida que mostra todas as variações no governo. Aqueles que estão na extremidade zero da linha são aqueles que defendem zero governo, são os anarquistas. Já no outro extremo, temos aqueles que defendem o governo total. E quem seriam eles? Os comunistas. Mas também os nazistas, os fascistas. Não importa como eles se chamam, todos defendem o Estado Supremo. O debate não é entre os conservadores e liberais. Na verdade, isso começa muito antes da invenção dessas palavras. Os pontos de vista opostos são propriamente identificados como individualismo. O individualista acredita que os direitos do indivíduo não podem ser destruídos pelos desejos do grupo ou do coletivo. Já o coletivista acredita que o grupo é mais importante do que apenas um indivíduo. Para eles, o indivíduo deve ser sacrificado, se necessário, para o bem do grupo. O individualista acredita que cada homem tem o direito e a responsabilidade pessoal de prover para ele mesmo, depois para sua família e depois para aqueles que estão fora dela que se encontram em necessidade. Já o coletivista, por outro lado, acredita que o indivíduo não é pessoalmente responsável pela caridade ou por cuidar de seus filhos, seus pais idosos e nem mesmo dele próprio, já que esta seria a função do Estado. Individualismo contra o coletivismo. Aonde o Papa está nessa questão? No coletivismo. Ele despreza o individualismo. Se você tem que escolher entre a visão de mundo bíblica
ou uma visão de mundo coletivista, você vai ter que escolher a individualista, não é mesmo? Sim, claro. Não se pode optar pela coletivista. Eu não posso me esconder atrás de uma religião de grupo. A minha decisão é pessoal. Enfrentaremos o juízo final individualmente. Sim, não poderemos nos esconder atrás de ninguém no juízo final. Então, se o papado é contra o individualismo, quando ocorrer a transição ideológica, será que ele não será contra o individualismo? É claro. Então, o coletivismo deve reinar, ou seja, deve haver leis coletivistas. E essas leis devem ser obedecidas pelo bem de todos. Sim, o bem comum, como sempre se diz. Coletivismo. E se você se recusar a submeter-se a isso, como fizeram os 3 amigos de Daniel, lá no livro de Daniel, você pode acabar na fogueira. Não estamos caminhando para isso? Nós já vimos o precursor. Nós estamos caminhando para isso. Quando vemos todos esses protestos no mundo hoje, com todas as ideologias envolvidas, não importa qual seja o slogan pode ser qualquer um, Martin. Pode ser o LGBT, pode ser o aborto, o antissemitismo, Vidas pretas importam. qualquer uma. Qualquer ideologia. Qualquer uma delas. Todas elas caminham na direção do coletivismo. Agora, e se você conseguir incentivar toda a sociedade, todo um grupo religioso, toda uma geração de pessoas religiosas a encontrarem refúgio no coletivismo e sua ideologia? Isso também não seria perigoso? Com toda certeza. Se você se lembra, nós mostramos a cada pessoa, quando falamos sobre nacionalismo cristão, que disse que essas regras serão implementadas. Você pode até viver aqui, mas tem que aderir a essas regras. Sim, terão que aderir às regras. Muito bem. E se você sair, por exemplo, do lado que quebra janelas, depreda coisas, queima carros, pratica violência, para o outro coletivismo? Será que você resolveu o problema? Ou apenas tornou o pior sem saber? É claro que você piorou. Mesmo se Parece bom. parece bom, aquilo parece tão bom. Você não quer anarquia, você não quer carros queimando. Mas o outro lado também é ruim. Se não for pior, hein? É como mencionamos, quando Nabucodonosor aceitou o Deus de Daniel, ele quis fazer uma lei que forçava todo mundo a obedecer o Deus da Bíblia. Exatamente, e foi tão ruim quanto antes, não é? Muito bem, temos aí um livro, The Catcher in the Rye. Esse livro apareceu nos filmes do Mel Gibson sobre conspirações. E, é claro, esse livro é leitura obrigatória dentro dos círculos jesuítas. E também um dos livros mais banidos nos Estados Unidos. Sim, ele propaga a violência e a rebelião para se atingir um objetivo. Não é isso que estamos passando hoje? Com certeza, a maioria dos professores querem que os seus alunos leiam esse livro. Muito bem. Se você é um observador e você vê toda a queimação, toda a violência, bem, seria possível você ir de um lado para o outro para manter a paz e a sanidade? Com certeza. E nós vimos isso. Então, é muito importante que você tenha um discernimento bem distinto da palavra de Deus, não é? E nós temos que saber o que isso exige de nós. Porque algumas pessoas vão mudar de lado mesmo sem saber o que a Bíblia ensina. Muito bem, então, se você quer conduzir pessoas para uma direção específica, você tem que criar essa transição. Já que a transição ideológica não ocorre por acidente. Não, trata-se de algo organizado e planejado. Eles implantam isso na mente. E você pode usar quaisquer ferramentas. Na verdade, você cria as ferramentas. Você cria organizações de fachada para que o seu partido nunca seja culpado. Os jesuítas são muito bons com isso. Eles têm todas essas organizações de fachada. Quando surgem os verdadeiros investigadores por trás das cortinas.
Esse artigo aqui é da India Today. O bilionário judeu George Soros, ligado aos protestos pró-Palestina nos Estados Unidos. Esse homem é frequentemente retratado pela mídia como um grande vilão. Aham. Ele é conhecido por financiar a maioria das revoltas no mundo hoje. Migração em massa, ele está financiando pessoas, pagando pessoas para atravessar a fronteira. Agora, se os governos estão lutando contra essas coisas e sabem que esse é o culpado, por que é que esse homem ainda não foi preso? Por que ele continua tendo a permissão para fazer o que ele bem entender? Seja favorável ou não. Só pode ser se... Eles quiserem que ele faça isso. aí faz sentido. E por que eles querem que ele faça isso? Porque eles querem o resultado. Ordem a partir do caos. E o que eles usam? A juventude, na maior parte do tempo. Sim, eles usam os jovens. Eles os incitam, prometem uma droga ou outra. Ou mesmo pagam eles. Sim, os jesuítas fizeram isso no movimento hippie. Eles saíram por aí em combis da Volkswagen, cheios de flores, dando LSD pra galera e instigando os jovens a fazer tudo isso. Mas o que George Soros está fazendo? George Soros, o filantropo judeu de esquerda, assim como associações financiadas por ele, estão supostamente incentivando os protestos pró-Palestina em universidades americanas. Temos que ver o que está por trás dos protestos. Eu concordo. Temos que nos perguntar qual é a ideologia por trás deles. Isso serve para incentivar o mundo religioso a unir-se, a entrar em união, para que digam: esse é o povo do livro, temos que nos unir a eles. Exatamente o que está acontecendo. A loucura deles tem método. Eles querem um determinado resultado, e definitivamente eles querem levar a coisa para o lado religioso, para essa cultura judaico-cristã, para que digam: já basta. E tem essa teologia do reino, seja você um dispensacionalista ou não, que também está sendo incentivada. Sim, e você pode passar por cima de várias leis apenas para conseguir essa união religiosa. E eles estão utilizando ideologias como o milênio. Os católicos, na verdade, são amilenianistas. Para eles, quando chegar o reino da igreja, aí sim vai ser legal. É isso que eles esperam. Muito bem. Os protestos têm sido financiados por uma rede de organizações sem fins lucrativos que foi fundada por Soros, um bilionário conhecido como o homem que desestabilizou o Banco da Inglaterra. É curioso que, apesar dele ter cometido tantos crimes, ele continua solto aí fazendo o que bem quer. Já o Musk é o oposto dele. No lado conservador, é claro. Eles estão jogando um jogo. Tese e antítese para chegar à síntese. Basicamente, é para isso que eles são treinados. Eles são treinados para incitar revoluções, disse o Departamento de Polícia de Nova York. E a revolução está aí para mudar a mente das pessoas. Exato. Ou a favor da revolução, ou contra a revolução. Exato. Eles querem essa revolução. Nós acreditamos que eles estão fazendo isso para que a paciência do povo chegue no limite. Para que o povo diga basta, nós estamos fartos dessa esquerda. Muito bem. Existe um partido holandês anti-Islã que teria intermediado um acordo de coalizão provisório para um governo de extrema-direita. Isso também é fascinante para mim, porque esse Geert Wilders é o jeito certo de pronunciar, ele é anti-muçulmano. Nossa nação é cristã, diz ele. Queremos normas cristãs. Quando você vê o Dawkins, que mostramos em outro programa, ele não disse que era ateu, mas que gostava das normas cristãs culturais? Sou um cristão cultural, disse ele. Eu quero viver em uma nação cristã. Ele está cansado das outras religiões dizerem a ele o que fazer. Ele quer as normas e padrões cristãos de volta. Agora eu te pergunto, Martin, quem será o chefão dessa nova sociedade cristã?
Bem, o Papa. É claro que é ele. Ele até mesmo foi chamado para o G7. Exatamente. E esse presidente da Holanda está tão feliz quanto a Meloni de o ver lá. Certamente. Agora, quais são as nações que estão rumando para essa transição à direita? Desde a Finlândia até a Croácia, partidos de extrema-direita estão formando coalizões governamentais na Europa. E primeiros ministros da direita ou populistas estão liderando na Hungria, Eslováquia e Itália. Isso tudo é fascinante. Então, existem todos os tipos de teorias da conspiração, com pessoas tentando assassinar esses líderes, e alguns deles foram contra aquele negocinho que a Organização Mundial da Saúde quis empurrar nas pessoas. Mas não vamos falar sobre isso agora. Talvez falemos sobre isso no futuro, não é, Martin? Sim, é algo muito interessante. Por exemplo, o primeiro-ministro da Eslováquia sofreu uma tentativa de assassinato, porque, como você mencionou, ele não quis nada com aquele tratado da Organização Mundial da Saúde. Sim, ele a jogou para escanteio. Mas isso é tudo conspiração. Muito bem, existe então uma transição. Claramente. Agora, eles estão mencionando países como a Hungria, Eslováquia, etc. O mesmo não ocorre na França? Certamente. Com certeza. Estamos vendo isso, não é? E também não aconteceu na Suécia? Sim. A Alemanha também não está nesse rumo? Muito bem. Vivemos então num cenário muito interessante. As pessoas estão dizendo: chega, basta, estamos cansados da era da razão. Queremos algo diferente disso. A brasa fumegante holandesa Geert Wilders se une a novo governo, enquanto as elites liberais da Europa são advertidas. As eleições da União Europeia estão há poucas semanas, e as elites liberais estão em pânico absoluto, porque um salto para a direita demonstra-se inevitável pela Europa. Ele alega que essa transição está sendo conduzida pela juventude. Então, seja para a anarquia, ou seja para o conservadorismo, é sempre... A juventude. Eles sempre utilizam os jovens. Nós temos visto esses ditadores da esquerda destruírem suas vidas durante a Covid e consistentemente oprimindo o orgulho nacional, convidando o terceiro mundo aqui para a Europa, enquanto eles não podem achar um emprego. Isso não é geração X? Sim. Com certeza, isso vem desde a década de 60. Então, vamos rejeitar aquilo que está no passado. Vamos rumar para algo novo. Podemos rumar ou para a anarquia e colapsar todos os sistemas, ou então voltarmos para o nacionalismo cristão. Junto com todas as suas normas, como disse o Dawkins, vamos nos identificar como cristãos culturais. E é aí que mora o perigo. Temos aqui um artigo da Newsweek. Republicanos estão votando por um projeto de lei que poderia tornar a Bíblia ilegal, o que deixa os conservadores enfurecidos. Os conservadores ficaram indignados quando os republicanos do Congresso votaram por um ato de conscientização antissemita, o que poderia tornar a Bíblia ilegal. A fé não está entrando no cenário? O tempo todo? Não dá mais para separar as coisas? Veja, o Papa não está indo no G7. Sim. Alguns conservadores estão questionando esse projeto de lei sobre o antissemitismo, que inclui alegações de que os judeus teriam matado Jesus, o que seria uma difamação. Eles fizeram uma coalizão na cabeça deles com o sistema judaico. O dispensacionalismo corre pelas veias deles. E não percebem que o dispensacionalismo vem, na verdade, dos jesuítas. É uma ferramenta, é uma mentira. É baseada na falsa interpretação de quem o Israel de Deus verdadeiramente é. A sua casa será deixada vazia, diz a Bíblia. Você precisa estar em Cristo, a fim de ser a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Então, eles estão preocupados de que isso tornaria a Bíblia ilegal. Enquanto o projeto de lei considera a alegação de que os judeus estavam envolvidos na morte de Jesus como antissemitismo, isso não torna a Bíblia ilegal. O povo do livro, temos que voltar à Bíblia. Isso não é uma transição ideológica?
Com certeza. Eu acho que eles têm que voltar mesmo à Bíblia, porque o Papa, se eu não me engano, ele isentou os judeus de qualquer culpa na morte de Jesus. Sim, ele tirou a culpa dos judeus. Eles ficaram lisonjeados, já que teria sido os romanos que mataram Jesus. Mas quem o entregou a eles? Os judeus. Martin, a sociedade nos dias de hoje é algo completamente ridículo. Isso não poderia ser um incentivo para se criar uma transição ideológica a algo mais racional? Até mesmo para as pessoas não religiosas. Até mesmo para as pessoas não religiosas, certo? Como os Dawkins aí do mundo. Não dá para viver no mundo desse. É totalmente ridículo. Veja, por exemplo, aquelas pessoas que se chamam de furries. Explique o que são os furries. Os furries são pessoas que se identificam como animais. Eles estão até mesmo nas escolas, né? Principalmente nas escolas. Por exemplo, tem escolas que colocam caixinha de areia no banheiro para os alunos que se identificam como gatos, para que façam suas necessidades nas caixas. Mas isso tem revoltado muitas pessoas que não aguentam mais essa estupidez. Isso é uma estupidez total, ninguém aguenta, é ridículo. Se eu fosse jovem, eu usaria essas caixas o tempo todo apenas para que os professores as limpassem. Eu queria ver o professor limpar a caixinha de areia. Você já deve ter ouvido falar dos protestos pró-Hamas, mas e quanto ao protesto dos furries? Há uma nova moda, na qual os jovens acreditam serem animais, conhecidos como furries. Eles compram orelhinhas, patas, caudas, e vão até mesmo para a escola com essas coisas. Isso pode parecer inofensivo, mas a verdade é que esses estudantes estão atrapalhando o estudo de outros. Recentemente, alguns estudantes da escola Mount Nebo, no estado de Utah, deixaram as salas de aulas dizendo que basta. Os furries estariam molestando os demais estudantes. Eles mordem a gente, arranham a gente. Eles partem até mesmo para agressão. Eles vêm em grupos de 4 e batem na gente. Nada disso aí está acontecendo. Não é assim. Na verdade, há muita informação sendo divulgada aí que é completamente incorreta. Ainda assim, os outros estudantes estão dizendo que isso está acontecendo. Os pais dessas crianças encorajam seus filhos a agirem dessa maneira, pois acham que é uma prática saudável. Meus amigos, isso vai além da imaginação, isso é loucura. Não é de se admirar porque as notas dos estudantes caíram tanto nesse país. Atualmente enfrentamos falta de 55 mil professores. É hora das escolas proibirem essa coisa de furries. Humanos não são animais. Mas o que esperar quando adultos permitem a seus filhos escolherem qualquer gênero que desejarem? E agora, podem ser até mesmo animais. Você vê a progressão disso? Lembre-se que Deus nos criou à imagem dele, macho e fêmea ele nos criou, para a glória dele. Somos um reflexo do Criador divino, não de animais, sobre os quais ele nos deu autoridade. É hora de voltarmos para a leitura, escrita e aritmética, e não de urinar em caixas de areia. Desculpe, isso pode até ser legal em uma festa fantasia, mas os furries não deveriam ter lugar nas nossas salas de aula. E o que é isso daí, Martin? Não passa de mais uma ferramenta para fomentar a... Transição ideológica. Isso está ficando mas tão ridículo que as pessoas querem a normalidade de volta. A normalidade cristã, não é? O povo quer uma mudança ideológica. Mas eles podem comprar essas coisas na internet, não é? Neste caso, as grandes corporações não têm o seu papel nessa coisa? Ou estariam nisso aí apenas para fazer um dinheirinho? Seria isso ou ajudar o mundo a transicionar para outra coisa? Eu acho que os dois. Eu acho que eles estão ajudando a movimentar a onda, de forma que hoje todo mundo sabe o que é isso daí. Mas é claro que eles querem lucrar com tudo isso aí. Então, a dialética hegeliana e a indústria e a mídia estão todas envolvidas. Quem as controla? Não é difícil de saber. Basta estudar a Bíblia e você saberá o que está acontecendo. Muito bem. Não seria útil se, em meio a todo esse mar de coisas ridículas, de repente víssemos um movimento maciço, uma mudança ideológica no sentido da religião, e as pessoas escolhendo um lado, especialmente as pessoas da mídia, as estrelas,
tomando posição em favor da religião? Certamente que vai acontecer, porque, como você mencionou, nem todo mundo quer ser parte dessas coisas ridículas. E elas vão querer voltar para as antigas normas. E aí essas pessoas vão escolher uma religião, o que vai deixar inicialmente algumas pessoas chocadas, mas no fim todos vão seguir. Temos aí um artigo da National Catholic Reporter. E o artigo diz que Candace Owens se converte para o catolicismo. A famosa comentarista conservadora Candace Owens anunciou sua conversão ao catolicismo, um movimento há longo tempo aguardado para a controversa ideóloga de 34 anos de idade. Ela anunciou a novidade nas mídias sociais na tarde dessa segunda-feira, 22 de abril, a descrevendo como uma decisão para voltar para casa. Veja, esse negócio de voltar para casa soa muito Vaticano II. Filhas que fugiram, por favor, voltem para casa. O catolicismo não está por trás disso. Claro, o catolicismo é especialista em lavagem cerebral. E propaganda? Então, muitas dessas pessoas, provavelmente, como você disse, e dizemos aqui o tempo todo, não tem a ver com a pessoa, mas o sistema da religião. Para essas pessoas pode até parecer um sistema maravilhoso, se elas não sabem a verdade. Imagine como é fácil fazer lavagem cerebral em crianças, por exemplo, para fazê-las achar que são gatos. É óbvio que existe muito mais dentro dessa decisão, o que, aliás, eu planejo compartilhar no futuro, mas por ora, glória a Deus por conduzir o meu coração na direção da verdade. Candace Owens é conhecida por ser uma protestante evangélica de longa data. Ela era conhecida como uma protestante evangélica, mas agora ela finalmente foi para a verdade. É essa verdade aí que nega a expiação? Essa verdade aí alterou os mandamentos de Deus? Essa verdade aí substituiu o Calvário pela missa? Sim. E E a intercessão de Jesus pela intercessão dos santos e Maria? Martin. Isso é horrendo. Mas o mundo não diz nada, porque sofreram lavagem cerebral para isso. exato, o mundo não sabe de nada. O mundo não conhece as coisas. Mas temos que fazer algo a respeito da verdade. Temos que fazer evangelismo. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? Há uma razão pela qual Karl Marx, do qual poderíamos dizer foi o filósofo mais bem-sucedido de todos os tempos, e eu digo isso porque, afinal, as ideias dele foram aceitas por muita gente, mas porque ele escreveu tanta coisa contra o conceito da família, não apenas no Manifesto Comunista, mas em todos os seus outros livros. Isso virou a máxima do governo. Se o governo quer crescer e suplantar os indivíduos e suplantar as famílias, nós temos que fazer com que o núcleo familiar pareça algo ruim, porque ele sabe que quando o ser humano não deseja mais ter uma família, não deseja filhos, o indivíduo torna-se egoísta. Ou um indivíduo que torna-se disposto a quase que casar-se com o governo. Ele não acredita em Deus. São ateus. Para eles, a divindade é o governo, pois esta é a solução para tudo. Para eles, tudo é instantâneo e para este momento. Então, é interessante que o Russell Brand tenha se afastado dessa vertente socialista comunista, da qual ele fez parte por tanto tempo, para a direção da família. Ele agora é um homem de fé. O nosso dever é morrer, assim como Cristo morreu na cruz, para que Ele renasça dentro de nós. Não sou apenas eu que está passando por um despertar espiritual. O mundo todo parece estar se voltando para a religião. E se você quer saber da minha opinião pessoal, bem, eu só posso dar realmente a minha opinião pessoal. É o que eu penso, tá? Mas por todo mundo, parece que os valores estão gradualmente se distanciando da cultura materialista. Quando você olha para aquela festa de gala da Casa Branca, fica óbvio que nós somos uma sociedade perdida, uma sociedade condenada. Eu sei que muita gente ainda é cínica sobre o claro aumento do interesse pelo cristianismo e do retorno a Deus, mas para mim isso é óbvio. É óbvio que quanto mais esse mundo colapsa e se torna em pedaços,
mais as pessoas estão voltando a sua atenção para a família, para as coisas religiosas, para as coisas que realmente importam. E para mim isso é muito legal. O curioso é que a grande mídia adorava esse homem quando ele ainda vivia em seus vícios, mas agora ela o odeia. Pare para pensar no porquê. Olha, eu digo para você, eu estou convicta de que a CIA criou Hollywood. Eu estou certa disso, completamente. Você pode achar que é teoria da conspiração, mas quando eu considero todas as mazelas da sociedade e como eles colocam pessoas, celebridades lá no topo para propagar essas coisas ruins, esses princípios tóxicos anti-família, esses princípios literalmente satânicos, bem, me faz perguntar por que as coisas são assim. Por que a mídia passou a rejeitar Russell Brand, agora que ele reconhece o valor da família, da fé, e está se tornando uma boa pessoa, enquanto Hollywood continua adorando pessoas que só pregam coisas ruins? Pare para pensar. Muito bem. O quão importante é a estrutura familiar para ela? Muito importante. O coração do catolicismo Exato. não é a família? 100%. Eles também não consideram importante o tempo livre para a família? Sim. E a adoração dominical não é parte disso? Sim, todo o movimento dominical é focado na família. Isso já não estava lá na Rerum Novarum? Sim. Ela pretendia ditar todas as atividades do mundo econômico. E o que dizer da Laudato Si? Pois é. Você pode ver o quão esperto Satanás é? Os fins justificam os meios. E a própria Hollywood não é teatro jesuíta. Então, eles primeiro criaram um cenário para ser desprezado e rejeitado no fim, para que então, finalmente, eles tivessem o que realmente queriam no final, que é a transição atual. Isso está acontecendo. É o resultado de anos de planejamento deles. É um plano brilhante. Deve haver um super estrategista por trás dele. E esse estrategista é Satanás. Ele inspira as pessoas a fazer essas coisas. E ela admite que Satanás está por trás disso. Mas ela não percebe que ele pode estar por trás do movimento que está ocorrendo agora mesmo? E essa é a parte mais perigosa. Sabe? É assustador, porque muitas pessoas estão presas nisso. E estão presas porque parece ser a coisa certa a se fazer. Veja, é maravilhoso que ela tenha se convertido, mas ela precisa saber da verdade verdadeira. Ela precisa se libertar do sistema da Babilônia. Sabe, Martin, o que é interessante é que não importa a emissora, ou a superestrela, ou que papel ela está exercendo. Veja só, Bear Grylls ajudou a batizar Russell Brand no rio Thames. E como isso aconteceu? Martin, fale-nos um pouco a respeito de Bear Grylls. O Bear Grylls é famoso por aqueles programas de sobrevivência em meio a lugares difíceis. Ele era jogado de helicóptero em selvas e lugares assim, que são de difícil sobrevivência. É o cara que comia coisas nojentas, não é? Ele colocava larvas na boca e todo mundo ficava horrorizado, não é? Ele é uma figura bastante conhecida e milhões de pessoas o seguiam. E se eu não estou enganado, no ano passado, ele levou o Russell Brand a uma excursão e lá eles falaram sobre fé. Eles conversaram sobre a fé. E agora, um está ajudando o outro a se batizar. Isso envia uma mensagem. Nick Hilton olha para como Bear Grylls e Russell Brand, que estão ambos ligados ao mesmo programa evangélico de imersão, acabaram parando juntos no rio Thames. Isso manda uma mensagem. Isso mesmo. E ainda que realmente seja uma verdadeira conversão, infelizmente, pelo menos neste ponto aí, ainda faz parte de um plano. Faz parte do plano de levar a sociedade a uma transição ideológica. Eu acho que para Satanás não faz diferença se houver algum dano colateral para ele. Por exemplo, se algumas dessas pessoas forem verdadeiros conversos, ele não se importa. Contanto que essas pessoas ajudem na transição ideológica. Aqui, na Catholic Herald, diz que o Russell Brand foi batizado
enquanto fazia referências na direção do catolicismo. O Russell Brand era mais do lado evangélico, mas aqui ele está fazendo referências católicas. E, naturalmente, ele antes era um budista. Ele, que antes era um budista, anunciou que começou a rezar o rosário. Mais tarde, ele se uniu ao aplicativo de oração católica Hello e revelou que estava assistindo vídeos da popular personalidade do YouTube católica, Padre Mike Schmidt. Também é sabido que Brand frequentou o curso Alpha, que educa as pessoas sobre as crenças cristãs fundamentais e é conduzido pela Igreja da Inglaterra, e ele frequentou uma igreja católica. Portanto, há uma abordagem muito ecumênica aí. Veja, rezar o rosário, ter feito esse curso Alpha, nós já falamos sobre isso bastante em outros episódios. Nós mostramos que esses programas não ensinam o que a Bíblia realmente diz, não é? Infelizmente, é parte da lavagem cerebral. Então veja mais uma vez a transição ideológica. As pessoas, de repente, estão se tornando religiosas. E a Igreja Católica está sempre no meio. Sempre num papel de importância. Muito bem. Outra coisa interessante é que a Candace Owen se alinhou com os católicos conservadores, como o cardeal Schneider e o bispo Schneider. E isso é muito interessante, porque eles são muito críticos do Papa Francisco. Eles estão no lado conservador. Mas, se você se lembra, nós mencionamos que o Javier Milei, da Argentina, ele também era super contra o Papa. Isso na televisão nacional. Mas agora mudou de repente. Sim, ele já deu um abraço no Papa, mudou o discurso. Então não é uma celebridade aqui ou acolá, sabe? Parece realmente uma transição ideológica. Vamos dar uma olhada em algumas pessoas que estão envolvidas nisso e o impacto que elas causam. Por que você acha que cada vez mais pessoas famosas e importantes estão se tornando cristãs? Por exemplo, a Candace Owens e vários outros também. Tem muita gente. Sim, como a Ian Hersey, Neil Ferguson, Russell Brand, Joe Rogan. O Joe Rogan também? Bem, o Joe está prontinho. Já está com o pé dentro. É visível que ele não está mais avesso ao cristianismo. Sim, todos podem ver isso. Isso é ótimo. Muito obrigado, Joe. Sim, o Joe já entendeu as coisas. Gente, até mesmo o Dawkins se chama de cristão cultural. E por quê? Porque ele está apavorado com os fundamentalistas islâmicos. Tão apavorado que ele nem mais fala contra eles em público. Ora, isso é algo para se pensar. Até os ateus estão vendo vantagem no cristianismo. Conforme o passar do tempo, as pessoas verão cada vez mais a necessidade de termos uma estrutura divina, algum tipo de crença na santidade do amor e da verdade. E essa estrutura vem da religião. Grande parte do compasso moral das pessoas, das boas normas, que faz com que elas sejam boas pessoas na vida, vem da religião. E, infelizmente, muitas pessoas inteligentes acabam ignorando todos os aspectos positivos da religião, porque pensam que não passam de histórias, de contos de fadas, sabe? Acham que essas coisas não têm lugar no mundo moderno em que vivemos. Elas acham que o bem está dentro de nós mesmos e da ética que nós desenvolvemos. Mas isso não é verdade. Precisamos de Jesus. É verdade, cara. Tipo, se Jesus voltasse hoje, seria o máximo. Ei, Jesus, se o senhor quer voltar, agora seria uma ótima hora para isso. Muita gente acha que ele vai voltar. Bem, pode ser. Se Jesus realmente quiser voltar para consertar tudo... Seria ótimo se fosse agora. Pois é, cara. Antes da eleição, inclusive. Sabe, eu concordo com os princípios defendidos por Jesus. E que Veja, a grande sabedoria nos ensinos de Jesus. Eu concordo com esses ensinos. E coisas como voltar à sua outra face são muito importantes. Porque se você vive um olho por olho,
alguém sempre vai ficar cego. Então, o perdão é muito importante. E também tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Ame o seu inimigo como a ti mesmo. Isso é muito importante. Eu me considero um cristão cultural. Eu não sou um crente. Mas há uma distinção entre ser um cristão cultural e um crente no cristianismo. Veja, eu me sinto em casa com o cristianismo. Eu sinto que o nosso país é um país cristão. Eu gosto de viver em um país com cultura cristã, ainda que eu não acredite em uma palavra da fé cristã. Martin, não há uma clara transição ideológica acontecendo? Claro como o meio-dia. E o curioso é que apenas há 2 anos atrás você não via isso acontecer. Não. É uma transição muito rápida. E a Bíblia diz que os últimos eventos serão? Rápidos. Rápidos. Martin, quando você vê essa transição para a religiosidade, você deveria ficar feliz ou, na verdade, muito introspectivo? Muito cuidadoso e introspectivo, porque o que realmente interessa é a vontade de Deus. Quão importante é que o livro O Grande Conflito chegue às pessoas? Bem, eu acredito que, claro, depois da Bíblia, é o livro mais importante que deve ser distribuído. Com toda certeza, porque nós estamos vivendo aquele livro. Estamos vendo a fundação daquilo que a Bíblia disse que aconteceria. E as pessoas precisam estar cientes. Mas nós não estamos aqui para denegrir essas pessoas, por favor, não. Não estamos dizendo que a experiência delas não é genuína. Ao mesmo tempo, o que queremos é mostrar para onde o mundo está caminhando. Os Estados Unidos precisam de Jesus. A América não precisa de uma coisa nova. Ela precisa de uma vida nova. E a nova vida só pode ser dada nos termos de Deus, por meio da graça dele. É assim que tem que ser. Então, nós precisamos de pregadores cristãos que parem de se envergonhar do nome de Jesus. Precisamos de pastores que preguem o evangelho para que esse se espalhe nas ruas depois do sermão. Sabe, muitas igrejas são como caixas de Jesus, onde você entra numa delas, tem um encontro com Jesus na sua caixinha, aí você sai dela e tudo continua o mesmo. Você tenta ser um pouquinho melhor do que o seu vizinho, mas, na verdade, acaba sendo igual a ele. Veja, eu acredito que se a nossa nação fosse destruída pela nossa arrogância, por bolas de fogo do céu, claro, se Deus fizesse isso, eu não acho que Deus estaria sendo injusto. A gente merece. Nós temos sido arrogantes ao extremo. E eu digo que essa arrogância gerou frutos que podem ser vistos em todo lugar. 60 milhões de pessoas abortadas, as várias outras coisas que fazemos e espalhamos pelo mundo, dentre outras coisas. Nós ameaçamos, matamos. Pois é, veja só, né? Tudo isso. Mas a questão é que essas coisas todas são resultado do secularismo. O secularismo prega que podemos viver vidas decentes, ordeiras e honestas sem Jesus. Para o secularismo, nós não precisamos de Deus para viver uma vida correta, para viver placidamente como vivemos na época de Eisenhower, quando tínhamos uma aparente dignidade. Para eles, a gente pode fazer isso sozinhos, mas olhe para o mundo hoje. Esse grande experimento do secularismo nos levou a um ponto no qual não sabemos o que é uma mulher. Isso porque o secularismo rejeita a biologia. Hoje não se dá para definir o que é uma mulher, não se define o que é um ser humano. E se não podemos definir o que é um ser humano, como então podem definir o que são os direitos humanos? Isso é impossível. E mais do que isso, eles não querem. Porque, para eles, nós somos apenas peças no tabuleiro que eles utilizam para gratificar as suas teorias. Então, o secularismo é a ideia de que podemos estabelecer o agnosticismo ou ateísmo como a fé oficial desse país e sermos capazes de nos governar sem Deus. E isso é totalmente impossível. Não dá. Será que já se conseguiu isso em qualquer outra parte do planeta? Não. Bem, Martin, isso aí foi na mosca. O grande inimigo é o secularismo. Isso não seria o Rei do Sul? Exatamente.
É o rei do sul contra o rei do norte. Mas eles não estão sentados na mesma mesa, planejando isso com o rei do norte? É o que temos mostrado aqui o tempo todo. Os jesuítas estimularam esta situação para que mais tarde ela levasse a outra situação. Isso se chama dialética hegeliana. E está funcionando perfeitamente. Está funcionando. Isso foi praticado no comunismo, também no nazismo. Eles são muito bons com isso. Eles são os inimigos de Deus e dos homens. E, felizmente, eles não serão tolerados muito mais tempo nessa terra. Quando o nosso Senhor Jesus retornar, quando a pedra atingir os pés da estátua, conforme diz Daniel capítulo 2, toda ela será destruída. Isso significa que todo o sistema político que tem sido erigido nessa terra será destruído e depois varrido do mapa. Não haverá nenhum vestígio do sistema político do homem. E se nós não fizermos a escolha certa agora, seremos varridos do mapa junto com esse pó e nunca mais existiremos. Isso é muito sério. Aonde estaríamos nós no curso histórico da estátua de Daniel 2? É como você sempre diz, nós estamos na pontinha dos dedos da estátua. Sim, nas unhas da estátua. Veja toda a violência do mundo, todo o confronto, os conflitos. Isso é uma confrontação de ideologias entre o norte e o sul. E o rei do norte está se voltando contra o secularismo com tudo o que ele tem. Estamos vendo isso? E ele vai atropelá-lo. E ele tentará montar a sua tenda no ambiente de Deus. E muitas pessoas irão dizer, isso é bom, porque parece bom. Ainda assim, não é de acordo com a Bíblia. Qualquer coisa parece melhor do que o que estamos vivendo hoje. Algumas dessas celebridades que mencionamos, como o Beck, por exemplo, eles não são ignorantes com relação ao livro que mencionamos, O Grande Conflito. Portanto, a verdade já está circulando lá fora. O meu problema é, Martin, que o barulho que está sendo criado possa abafar a voz da razão que parece estar falando com essas pessoas. É muito barulho. Se eles não focarem no raio de luz da verdade que está sendo espalhado ao mundo, eles se perderão. Pois é, isso é muito importante de ser dito. Ainda que você tenha o livro Grande Conflito na sua prateleira, pode não servir de nada. Mesmo que você o tenha lido e ignorado, ainda assim, não vai servir de nada. Um sussurro não vai adiantar. Tem que ser um alto clamor. Este é o livro Grande Conflito, escrito por Ellen White. É sobre a batalha entre o bem e o mal, a qual estamos vendo desenrolar-se cada vez mais em nosso planeta. Para mim, esse livro, junto à Bíblia, é provavelmente o maior livro que já li. Sabe por quê? Porque fala do passado, do presente e do futuro. Quando nos afastamos de Deus e seus verdadeiros princípios da Bíblia, tudo dá errado. E eu acredito que hoje a nossa nação tem um grande problema. Precisamos voltar para os princípios bíblicos e praticá-los em nossa vida cotidiana. Esse livro vai mudar a vida das pessoas. Até mesmo o grande Paul Harvey, quando ele estava vivo, me disse pessoalmente que esse é o maior livro que ele já leu. É fantástico. E o Glenn me disse que esse livro foi o livro que ele mais recebeu das pessoas. As pessoas me dão esse livro o tempo todo. Eu acho que é o livro que eu mais ganhei em toda a minha vida. Olha, de verdade, eu acho que eu já tenho umas 500 cópias desse livro. Sem exagero nenhum. A informação está aí, Martin. E esse vídeo já tem 10 anos. Pois é, a informação já está circulando. Mas o raio de luz ainda não foi focado, porque o barulho do mundo ainda está confundindo as pessoas. Então, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é focar na verdade. Muito bem. Esse é o foco do nosso ministério. É para isso que existimos. Levar a verdade a todo mundo. Portanto, este tema tem transcendido a Era da Razão. Sim, pode-se ver que a Era da Razão, veja o Dawkins, por exemplo, está se movendo para outra direção. Pois é, a teoria da evolução não é supostamente baseada na razão? Bem, para começo de conversa, não há razão nenhuma para se crer na evolução.
Mas preste atenção em como esse pessoal da mídia está falando. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Já que você falou de Deus, vamos nos aprofundar ainda mais. Veja, eu acho, sabe, quando 1/3 dos anjos se perdeu e Satanás foi expulso, que toda a questão girava em torno da escolha individual. Você tem que escolher. Você tem que escolher, sim. Você vai sofrer e, sei lá, mas você tem a liberdade de escolha. Satanás disse, não, 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 não. Você não quer sofrer. Você não quer isso. Que tipo de pessoa é você? Eu achei que você fosse uma boa pessoa. E agora você está fazendo todo mundo sofrer e está dizendo que alguns de nós vão se perder. Então eu vou dizer a eles o que fazer. Sabe, eu acho que o que estamos vivenciando hoje é a mesma batalha na qual 1/3 dos anjos se perdeu. Eu acho que é o mesmo argumento também, sabe? Como se fazer 1/3 dos anjos que via Deus pessoalmente, que o louvavam, que sabiam quem ele era, como voltá-los contra Deus. E você faz isso transformando Deus em monstro por meio da compaixão. Por exemplo, você diz, Deus não quer salvar todo mundo. Ele só quer salvar alguns. Ele quer que você sofra, mas eu não quero que você sofra. O que você acha disso? Você está absolutamente correto. E uma das coisas que tem acontecido por centenas de anos é a tentativa de fazer avançar esse exato argumento, o de que Deus é opressor, Deus quer controlar a sua vida. Como ele é tirano ao dizer, faça isso, não faça aquilo. Ora, não seria melhor ter liberdade total? Na verdade, há muitos satanistas que dizem essas coisas. Faça o que quiser, dizem eles, pois é tudo lícito. Não precisamos de um código moral sobre o qual viver. Quem Deus pensa que é para impor essas coisas em nós? Mas este pensamento foi suprimido por muito tempo, porque o Ocidente sempre considerou as coisas de Deus importantes. Sempre achamos que as coisas boas são importantes para a sociedade, mas hoje, após gerações de ataque contra esses princípios de moral, junto com a doutrinação de crianças, nos fizeram avançar para uma nova fase da batalha. E eu concordo com você, tudo isso é a luta entre o bem e o mal, que está sendo travada desde o início da humanidade. E talvez seja uma nova fase nessa batalha, mas o cerne dela permanece o mesmo. O que sobressai nessa conversa aí são as leis morais. Nós não precisamos delas. É isso que a sociedade pensava, mas veja onde chegamos. No passado, quando as normas eram atendidas, a sociedade vivia em relativa ordem, mas agora tudo está um caos. Isto não seria um convite para voltarmos às leis morais? Definitivamente. Porém, tem um detalhe. Uma pegadinha. Porque Satanás sempre tem uma pegadinha. Qual lei moral eles querem trazer de volta? A católica. A católica. E a católica tem o 4º mandamento original? Não. Não tem. Eles transformaram o sábado em domingo e colocaram o 3º mandamento. Pois é. Tiveram coragem de mudar o dia de Deus. E o que dizer sobre o 2º mandamento? Foi apagado. E aí, para continuar com 10, dividiram o último em 2. E essa é a pegadinha de Satanás. Porque eles vão querer os mandamentos do Papa de volta. E nesse mandamento está a marca da besta. Só que eles não estão vendo isso com clareza, porque o domingo já faz parte da cultura do mundo. Sabe, eu queria fazer um apelo ao Glenn Beck. Se você tem 500 cópias do livro O Grande Conflito, leia apenas uma. Apenas uma. Por meio do decreto impondo a instituição do papado em violação à lei de Deus, nossa nação se desconectará totalmente da justiça. Quando o protestantismo estender sua mão sobre o abismo para pegar na mão do poder romano, e quando estender a outra mão sobre o abismo para pegar na mão do espiritismo, e quando, sob a influência desta união triuna, nosso país repudiar cada princípio de sua Constituição como governo protestante republicano e incentivar a propagação das falsidades e enganos do papado, então saberemos que chegou a hora das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. O fim está próximo, Martin? Eu creio que sim.
E eu creio de todo o coração. Assim como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal aos discípulos da iminente destruição de Jerusalém, esta apostasia será um sinal para nós que o limite da tolerância de Deus foi atingido e que a medida da iniquidade de nossa nação está completa e de que o anjo da misericórdia está prestes a partir sem nunca mais voltar. O povo de Deus, então, será mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia, a qual os profetas chamaram de angústia de Jacó. Agora, o triste de tudo isso é que muitas dessas pessoas realmente querem endireitar as coisas, mas mentiram para elas. Estão sendo enganadas, caíram numa armadilha. E a quem cabe a tarefa de abrir os olhos delas com relação a isso? Igreja, mas a igreja remanescente. E se a igreja remanescente não fizer isso, não estão falhando com relação à missão que Jesus lhe deu? E se algumas pessoas, dentro de nossas fileiras, dizem que não deveríamos fazer isso? Bem, aí eu não darei ouvidos a elas. O nosso papel como igreja remanescente é levar a verdade. Essa igreja não é uma igreja ecumênica. O juiz de toda a terra em breve surgirá para vindicar sua autoridade insultada. A marca da libertação será colocada nos homens que guardam os mandamentos de Deus, que reverenciam sua lei e recusam a marca da besta ou de sua imagem. Deus revelou o que acontecerá nos últimos dias para que o seu povo possa se preparar e ficar firme contra a tempestade de oposição e fúria. Aqueles que foram advertidos sobre os eventos diante deles não devem sentar em calma expectativa da tempestade por vir, confortando-se com a ideia de que Deus será o abrigo deles no dia de angústia. Temos que ser como homens aguardando pelo seu Senhor, não em ociosidade, mas em trabalho fervoroso, com fé inamovível. Não é hora de distrair nossas mentes com coisas sem importância. Enquanto os homens estão dormindo, Satanás está ativamente organizando as coisas para que o povo de Deus não tenha misericórdia ou justiça. O movimento dominical está sendo trabalhado nas trevas agora mesmo. Isso é exatamente o que estamos vendo. E nós mostramos isso, todos podem ver. Não podemos ficar quietos. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão. Muitos que estão se unindo ao movimento não enxergam para onde isso está levando. Eles não enxergam, Martin. Não, infelizmente não. É como eu disse, tem muitas pessoas que provavelmente são honestas, mas elas têm que acordar. Seu discurso é ameno e aparentemente cristão, mas quando falarem, revelarão o espírito do dragão. É o nosso dever fazer tudo em nosso poder para alertar sobre o perigo. Devemos nos esforçar para desarmar o preconceito, nos colocando sob uma luz apropriada diante do povo. Devemos trazer diante deles a verdadeira questão, fazendo desta maneira um protesto efetivo contra as medidas que restringem a liberdade de consciência. Devemos pesquisar as Escrituras para sermos hábeis a dar a razão de nossa fé, diz o profeta. O perverso agirá perversamente, e nenhum perverso o entenderá, mas o sábio compreenderá. Bem, Martin, a Bíblia diz que o sábio irá conduzir muitos à justiça. Então, vamos pregar a justiça. E a justiça significa fazer o que é justo. E fazer o que é justo significa estar em conformidade com a lei de Deus e não com a lei do homem. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está passando por uma transição ideológica. E é exatamente aquilo que a Bíblia disse que aconteceria. Ainda assim, o mundo está dormindo. Não enxerga a armadilha que está sendo armada para ele. Existem alguns poucos que compreendem a questão. Ajuda-os então, Pai, para que proclamem a verdade com alta voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, amigos. Gostaríamos de agradecer a você que participou da nossa campanha em 2024, Enquanto Ele Não Vem.
quero dizer que todos os vídeos da Campal já estão em nosso canal, inclusive aqueles que não foram transmitidos, no caso, os seminários. O link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Agora gostaríamos de trazer para você o que a TV Terceiro Anjo tem preparado para a Campal de 2025, que ocorrerá na Estância Árvore da Vida nos dias 17 a 21 de abril, pois será o feriado mais longo do ano, no dia 17, Semana Santa, e no dia 21, Tiradentes. O local, o mesmo local da Campal anterior, Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Sabemos que durante a Campal nós demos uma outra data. Contudo, pela falta de disponibilidade do local, nós tivemos que mudar a data. E com isso, alguns palestrantes não puderam acompanhar essa agenda. Mas Deus é muito bom e nos abençoou com outros palestrantes tão abençoados quanto aqueles. Portanto, aqui é a lista dos palestrantes que estarão conosco em 2025. Pastor Sebastian Braxton, Christian Bardal, Bárbara O'Neill estará novamente conosco, e os pastores Doug Batchelor e John Ross, do Ministério Amazing Facts. Isso mesmo, a equipe do Ministério Amazing Facts dos Estados Unidos estará conosco pela primeira vez no Brasil, e todos os palestrantes já estão confirmados. Como você pode ver, essa Campal estará imperdível, e você precisa fazer parte desse evento. O site de inscrição já está quase pronto, e muito em breve estaremos dando mais informação sobre a Campal. Por isso, fique atento, pois estaremos passando as informações apenas em nossos sites oficiais, tanto no YouTube como nossa página da web, terceiroanjo.com. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição agora, para que você não perca nenhuma informação. Você também pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram, para poder receber as informações de primeira mão. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Portanto, você já sabe o local, a data e os palestrantes que estarão conosco nessa Campal. Agora, a sua parte é se programar e se preparar para estar lá também. Mas não vá sozinho, divulgue essas informações com seus amigos, nos seus grupos, com os familiares, para que mais pessoas possam receber as bênçãos e estar presentes também nessa Campal. Além desses palestrantes, nós ainda temos muitas outras novidades que você não vai querer perder na Campal de 2025. Que Deus te abençoe e fique atento para os nossos próximos vídeos sobre a Campal de 2025, O Caminho Estreito. Traveling the narrow way up the steep and windy road, a smooth white wall on one side and a precipice below.